언제나 우리를 사랑하시는 자비로우신 하나님 감사합니다. Senhor Deus que é misericordioso e sempre nos ama, nós realmente agradecemos. 소망 없이 살아가던 우리를 불러주시고 구원해 주셔서 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado sem esperanças para nos salvar. 우리의 모든 죄를 예수 그리스도의 보혈로 지워주셔서 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter realmente apagado nossos pecados através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. 예수 그리스도의 보혈을 믿고 의지함으로 영원한 천국에 갈 수 있도록 인도해 주신 것도 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido também através da misericórdia eterna do Senhor Jesus Cristo para o seu reino. 이제 남은 삶을 그리스도 안에서 더욱 유익하게 해주셔서 참으로 감사드립니다. E realmente agradecemos pelo restante das nossas vidas, nós podemos viver pelo Senhor Jesus. 우리의 남은 삶을 그리스도를 전하는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que o restante da nossa vida possa se tornar uma vida onde possa pregar o Cristo Jesus. 먼저는 우리 주변에 있는 나의 가족부터 구원해 주시기를 부탁드립니다. Primeiramente, o Senhor Deus permita para que os meus familiares que estão próximos a mim possam receber a salvação. 아직도 이 사실을 알지 못해서 지옥으로 가는 사람들이 너무나도 많이 있습니다. Que existem muitas pessoas que ainda não conhecem esta verdade e estão indo para o inferno. 먼저 우리가 이 사실을 그들에게 전해줄 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor possa ajudar para que nós possamos pregar essa verdade primeiramente a eles. 그리고 복음을 위해서 살아가기를 원하는 사랑하는 우리 형제 자매님들의 삶에도 가정에도 하나님의 인도와 다스림이 늘 있기를 원합니다. Que realmente a condução do Senhor Deus e realmente o seu poder possa estar junto com todos os irmãos que realmente desejam viver pelo seu evangelho. 그래서 우리에게 주어진 이 복음이 우리를 통해서 더 많은 사람에게 증거될 수 있도록 도와주시옵소서. Que este evangelho que foi nos testemunhado realmente possa servir para que nós possamos testemunhar para várias outras pessoas. 오늘도 이렇게 머리 숙여 기도하는 우리 형제 자매님들의 삶에도 늘 주님이 함께해 주시고 인도해 주시기를 부탁드립니다. Realmente desejo que o Senhor Deus possa estar sempre conduzindo e abençoando a vida dos irmãos que estão de cabeça baixa orando agora neste momento. 우리 형제 자매님들의 삶에서 예수님이 가장 먼저가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que na vida dos irmãos e das irmãs realmente o Senhor possa se tornar em primeiro lugar. 오늘 주어진 말씀을 통해서 우리의 마음에 큰 깨달음을 허락해 주시기를 부탁드립니다. Que através da palavra de hoje o Senhor Deus possa realmente fazer com que eles possam compreender grande ensinamento seu. 모든 것을 주님의 손길에 부탁드립니다. Todas as coisas deixamos na mão do Senhor. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. 성경을 찾겠습니다. Então vamos procurar na Bíblia. 구약 성경의 가장 마지막 부분을 찾겠습니다. Então vamos procurar o último livro do Antigo Testamento. 말라기 3장입니다. Malaquias capítulo 3. 말라기 3장 7절부터 12절까지입니다. Então, Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12. 7절부터 12절까지를 오늘은 이렇게 읽어보도록 하겠습니다. Então, hoje vamos ler de uma certa maneira. 7절 홀수절은 이쪽에서 우리 형사님들이 읽어주시고 그리고 짝수절은 이쪽에서 읽어주시기 바랍니다. Então, que realmente o versículo que estiver com o número ímpar, esse lado da minha direita possa ler, e o que for o número par, esse lado possa ler. 그리고 12절은 함께 읽겠습니다. E o último versículo, o versículo 12, vamos ler todos juntos. 잘 하실 수 있겠죠? Vocês vão conseguir fazer bem? 예, 협조를 잘 해야 됩니다. Eu espero que vocês possam realmente se aliar muito bem aí. 예, 시작하도록 하겠습니다. Então vamos ler. Vamos começar lendo o versículo 7. 1, 2. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Vós nos
e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha e venha, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão. diz o Senhor dos Exércitos. 이렇게 읽어보니까 함께 협력해야 되겠다는 생각이 많이 들죠? Então, depois de lermos dessa maneira, vocês realmente perceberam que precisam realmente um se aliar ao outro, não é? 교회는 한 사람이 교회가 될 수 Então, 없어요. não tem como uma pessoa ser a igreja. 두 사람 이상이 교회라고 말하죠. Então, sempre dizem que duas pessoas ou mais se formam uma igreja. 그리고 교회를 통해서 하나님은 일하십니다. E o Senhor Deus, ele trabalha através da igreja. 우리가 하나 될 때, 여러 사람이 하나가 될 때 하나님은 더 큰 일을 하실 수 있습니다. Então, quando muitas pessoas elas se tornam um só, realmente o Senhor Deus ele pode fazer muito do seu trabalho. 우리가 많아도 하나가 되지 못하면 하나님은 일하실 수가 없습니다. Então, mesmo que nós sejamos em grande número, se nós não conseguirmos nos tornar em uma unidade, o Senhor Deus ele não consegue trabalhar. 우리가 어떻게 하나 될 수 있을까요? Então, como é que nós podemos nos tornar em um só? 그것은 한 분 예수 그리스도께서 우리를 위해서 피를 흘려 우리의 죄를 사해 주셨기 때문에 그렇습니다. Então, nós podemos nos tornar em um só porque o Senhor Jesus Cristo, que nos amou realmente pelo seu sangue, ele acabou com nossos pecados. 우리는 한 분 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원을 얻었습니다. Então, pelo sangue de uma única pessoa chamada Jesus, nós realmente recebemos a salvação. 나의 행위로 말미암아 구원 얻은 것이 아니죠. Então, eu não consegui a salvação por causa das minhas obras. 예수님 때문에 구원을 얻은 것입니다. Então, eu realmente consegui a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. 그러니까 우리는 하나가 될 수 있습니다. Por isso que nós podemos nos tornar em um só. 우리가 하나 되기를 정말 싫어하는 존재가 있습니다. E realmente existe um ser que odeia que nós nos tornemos em uma unidade. 누굴까요? E quem será isso? 마귀입니다. Então, esse é o diabo. 그런데 그 마귀의 뜻을 따라서 우리가 하나 되지 못한다면 안 되잖아요. Então, se nós formos seguir a vontade do diabo e nós não conseguimos nos tornar em uma unidade, isso não está certo. 우리가 하나 되는 것은 하나님의 뜻입니다. Então, nós nos tornarmos em um só, realmente isso é a vontade de Deus. 그래서 우리가 하나가 되어서 우리에게 맡겨진 복음을 힘있게 증거하는 것입니다. Então, nós realmente nos tornamos em uma unidade, então nós podemos realmente pregar fortemente a palavra que foi nos responsabilizada. 이스라엘 민족은 하나님 앞에 선택을 받은 민족이었습니다. O povo de Israel foi um povo que foi escolhido pelo Senhor Deus. 특별히 많은 사람 중에서 한 백성을 하나님이 선택한 거예요. O Senhor Deus escolheu um povo dentre muitas outras. 그리고 그들에게 하나님이 법을 주셨습니다. E o Senhor Deus permitiu a sua lei para este povo. 그 법을 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주받는다고 하나님이 하셨습니다. E o Senhor Deus disse, se vocês obedecerem a minha lei, vocês serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, vão ser amaldiçoados. 우리는 복을 받고 싶잖아요. Então nós realmente desejamos receber a bênção, não é? 그런 것처럼 이스라엘 민족도 복을 받고 싶어 했습니다. Então, da mesma maneira, o povo de Israel, eles gostavam de receber a bênção. 그러나 복을 받으려면 뭐를 해야 된다고요? Mas para receber a bênção, o que é necessário fazer? 순종해야 되는 Eles 겁니다. precisam obedecer. 순종해야 하나님의 복을 받을 수가 있는 것이죠. Então, é necessário obedecer para que possa receber a bênção de Deus. 근데 사람은 복은 받고 싶지만은 하나님께 순종하고 싶지 않아 하는 것은 사실입니다. Então, realmente as pessoas elas gostam de receber a bênção, mas é verdade que as pessoas não gostam de obedecer ao Senhor Deus. 왜 그럴까요? Por que será? 죄인으로 태어나서 그렇습니다. Porque eles nasceram como pecadores. 그래서 죄인으로 태어난 사람은 눈이 가려지고 귀가 가려진 사람처럼 하나님의 말씀을 듣지 못합니다. As pessoas que nasceram como pecadores, elas são como os cegos que não conseguem enxergar e como os surdos que os ouvidos estão tampados, então não conseguem ouvir a palavra de Deus. 그러다 보니까는 하나님의 말씀을
듣지 못함으로 순종하지 못합니다. Então, por eles não conseguirem ouvir a palavra do Senhor Deus, eles não conseguem obedecer. 그런 사람을 하나님이 찾아오셔서 말씀을 들려주셨습니다. Então, o Senhor Deus realmente buscou por estes e realmente pregou a sua palavra para eles 그리고 깨닫게 e 해주셨습니다. fez com que eles pudessem compreender. 그것은 하나님의 큰 사랑입니다. Esse é o grande amor do Senhor Deus. 우리가 말씀을 듣고 깨닫게 하는 것은 오로지 하나님의 사랑뿐입니다. Então, nós conseguimos ouvir e compreender a palavra do Senhor Deus. Isso tudo é unicamente pelo amor do Senhor Deus. 내가 무언가를 했기 때문에 나에게 말씀을 깨닫게 하는 것이 아닙니다. Então, não é por eu ter feito algo que o Senhor Deus faça com que eu possa compreender a sua palavra. 죄인으로 죽을 불쌍한 사람을 하나님이 그냥 찾아오신 겁니다. Então, o Senhor Deus, ele realmente buscou simplesmente aquele homem que era um pecador que precisava ir para o inferno. 그리고 말씀을 자세히 깨달을 수 있도록 하나님이 하셨습니다. E o Senhor Deus fez com que ele pudesse compreender a palavra detalhadamente também. 오늘 말씀에 보니까 이스라엘 민족은 하나님의 말씀에 전혀 순종하지 Então, 않았습니다. através da palavra de hoje, nós podemos ver que realmente o povo de Israel, eles não obedeceram a palavra de Deus. 그들은 하나님의 말씀을 떠났다고 말씀을 하고 있습니다. Parece que eles realmente se apartaram da palavra do Senhor Deus. 그리고 순종하지 않았습니다. Eles não obedeceram. 그래서 하나님께서 그들에게 이렇게 말씀하십니다. E o Senhor Deus disse a eles, 너희는 내게로 돌아오라라고 말씀을 하고 o 있습니다. Senhor diz para eles, retornem para mim. 순종하지 않고 불순종하기 때문에 심판해버린 것이 아니고 하나님은 돌아오라고 손짓하고 있습니다. Então, o Senhor Deus, ele não amaldiçoou eles por eles terem desobedecido e apartado do Senhor Deus, mas o Senhor Deus está dizendo, retornem para mim. 예를 들어서 자녀가 부모에게 불순종하고 집을 나가버렸습니다. Então, vamos pensar que um filho, ele desobedeceu aos pais e ele fugiu de casa. 그러나 그 부모는 어떻게 합니까? Então, o que os pais, eles fazem? 눈물로 그 자녀를 기다리는 것입니다. Com lágrimas, eles esperam os seus filhos. 돌아오기만 해달라는 거죠. Eles realmente somente pedem para que seu filho retorne. 돌아가는 것이 좋은 것입니다. Realmente, retornar é algo muito bom. 돌아가지 않는 것이 죄인 것입니다. Você não retornar, isso é pecado. 이스라엘 민족에게도 하나님께서 돌아오라고 말씀을 하고 Para o 계십니다. povo de Israel também, o Senhor Deus está dizendo para eles retornarem. 그러나 이스라엘 민족은 그렇게 말하지 않습니다. Mas o povo de Israel, eles não falam dessa maneira. 하나님 이 저주를 풀어주십시오. 이 저주를 풀어주십시오라고 말하고 있습니다. Eles simplesmente dizem, Senhor Deus, por favor, tire essa maldição de nós. 그들이 왜 저주를 Por 받았을까요? que será que eles receberam a maldição? 하나님의 말씀을 떠나서 불순종했기 때문에 저주 받은 거잖아요. Eles apartaram da palavra do Senhor Deus e eles desobedeceram, por isso que receberam a maldição. 그런데 이스라엘 민족은 그 저주를 먼저 풀어달라고 말하고 있잖아요. Mas o povo de Israel, eles primeiramente pedem para o Senhor Deus que tire a maldição deles. 하나님은 먼저 돌아오라고 말씀하십니다. Mas o Senhor Deus diz primeiramente o que a eles, para eles retornarem. 그들은 돌아갈 수 있는 방법조차도 알지 못했습니다. Eles nem souberam como era a maneira de eles retornarem para o Senhor Deus. 여기 7절 마지막 절에 보니까 우리가 어떻게 하여야 돌아갈 수 있습니까? 라고 물어보고 있잖아요. Se olharmos no versículo 7, o povo de Israel eles perguntam, dizendo, em que havemos de retornar? 그것은 자기가 하나님 앞에 무엇을 잘못하고 있는지도 모르고 있었다는 거죠. Então quer dizer que eles não sabiam nem o que eles estavam errando diante do Senhor Deus. 왜 몰랐을까요? Por que eles não sabiam? 말씀에 자기 자신을 비춰보지 않은 겁니다. Porque eles não realmente eles não refletiram a imagem deles na palavra. 하나님 앞에 내 모습이 어떠한지도 전혀 알지 못했다는 겁니다. Quer dizer que eles não sabiam nem como era a imagem deles diante do Senhor Deus. 그들은 돌아갈 방법을 알지 못했습니다. Eles não sabiam como era a maneira de eles retornarem para o Senhor Deus. 하나님은 말씀을 통해서 우리의 삶을 비춰주고 있습니다. Então, o Senhor Deus, através da palavra, Ele está realmente refletindo a nossa vida. 여러분 아침에 오실 때 거울 안 보고 오신 분 한 분도 안 계시죠? Então não existe nenhuma pessoa aqui que não veio hoje sem olhar no espelho, não é? 거울에는 내 자신을 비춰보면서 왜 영혼의 거울인 성경에는 내 자신을 비춰보지 않습니까? Por que será que para vermos como nós estamos, nós olhamos ao espelho, mas para nós refletirmos nosso espírito, por que nós não usamos a palavra que esse espelho espiritual? 세상의 거울은 내 겉을 깨끗하게 할 수 Então, 있습니다. realmente o espelho esse espelho que nós temos no mundo, realmente ele pode nos tornar a nossa forma exterior bonita ou limpa. 뭔가 더러운 게 묻어 있으면 알 수 있다는 거죠. Porque se estiver alguma coisa suja, eu posso realmente saber que está sujo. 그러나 성경은 바로 우리의 영혼이
내 영혼이 하나님 앞에 어떠한지를 자세히 알려주고 있다는 겁니다. Não, mas a Bíblia é realmente um espelho que explica detalhadamente o que está errado diante do Senhor Deus. 그들이 돌아갈 수 있는 유일한 방법은 하나님의 말씀대로 자기 자신을 살펴보는 겁니다. A única maneira de eles poderem retornar para diante do Senhor Deus é se eles conseguirem ver detalhadamente a imagem deles. 8절에 보니까 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐라고 하나님이 말씀하십니다. O Senhor Deus pergunta a eles dizendo: roubará o homem a Deus? 도적질할 수가 없잖아요. Não tem como o homem roubar ao Senhor Deus. 특별히 이스라엘 민족, 선택된 이스라엘 민족은 하나님의 것을 도적질하면 돼요, 안 돼요? Ainda mais um povo que foi escolhido pelo Senhor Deus, o povo de Israel, eles roubarem de Deus, isso é certo ou não? 안 되는 겁니다. Isso é algo que não pode existir. 그런데 그들은 하나님의 것을 도적질했다라고 말하고 있습니다. Mas o Senhor Deus disse que eles roubaram. 그리고 그들은 하나님의 것을 도적질하고도 우리가 어떻게 주의 것을 도적질했나이까? 라고 반문하고 있습니다. Eles roubaram do Senhor e ainda eles perguntam dizendo: em que te roubamos? 그들은 어떤 것을 하나님의 것을 훔쳤는지도 알지 못했습니다. Eles não souberam nem o que eles roubaram diante do Senhor Deus. 오늘 이 말씀을 듣는 우리도 정말 나는 하나님의 것을 도적질하고 있는가를 생각해 보아야 됩니다. Então, hoje realmente, através dessa palavra, nós precisamos pensar se eu estou roubando do Senhor. 우리의 모든 삶은 하나님이 베풀어 주신 삶입니다. Realmente, toda a vida é uma vida que o Senhor Deus permitiu para mim. 모든 것이 하나님께로 왔습니다. Todas as coisas vieram do Senhor Deus. 이 모든 세상 만물은 하나님이 창조하신 거예요. Realmente, toda a criação deste mundo foi feita pelo Senhor Deus. 우리는 잠깐 70년, 80년 하나님의 것을 빌려 쓰다가 가는 겁니다. Realmente, a nossa vida de 70, 80 anos realmente é uma vida onde nós simplesmente pegamos emprestadas as coisas do Senhor Deus para usarmos para viver. 왜 내 것이 아니라고 말할 수 있을까요? Então, por que será que eu posso dizer que não são minhas coisas? 이 세상을 떠날 때 아무것도 가지고 가지 않기 때문에 그렇습니다. Porque no momento que partimos deste mundo, nós não levamos nada conosco. 내 것이라고 한다면 가져가야 될 거 아니겠어요? Se é algo que eu digo que é meu, então eu preciso levar, não é? 그런데 이 세상을 떠날 때 아무것도 가지고 가지 못합니다. Mas quando nós partimos deste mundo, nós não conseguimos levar nada. 왜 그러냐면 올 때도 빈손으로 왔기 때문에 그렇습니다. Por quê? Porque quando nós viemos para este mundo, também nós viemos de mãos vazias. 그런데 어린아이들 태어날 때 보면은 어떻게 태어나요? Então, quando as crianças pequenas elas nascem, como é que elas nascem? 두 주먹을 불끈 쥐고 태어나죠? Elas nascem com as duas mãos cerradas, não é? 웃고 태어난 아이 없죠? Não existe nenhuma criança que nasce com as mãos abertas assim. 울면서 태어납니다. Elas sempre, e sorrindo, quer dizer, elas realmente nascem chorando com as mãos 이 cerradas. 세상은 뭔가를 다 지어보려고 하는 그 욕심을 가지고 태어난 것 같습니다. Parece que as crianças nasceram com uma cobiça de querer reter todas as coisas do mundo. 그런데 이 세상을 떠날 때 어떤 사람도 주먹을 쥐고 가는 사람이 없습니다. Então, mas não existe nenhuma pessoa no mundo quando que ao falecerem morram com as mãos cerradas. 두 손을 펴고 갈 수밖에 없습니다. Realmente elas somente podem partir deste mundo com as mãos abertas. 어린 나이에 이 세상을 정복했던 정복자가 있었습니다. Então realmente existia homens que realmente que dominavam este mundo. 알렉산더라는 그 대왕이 이 세상을 아주 어린 나이에 세상을 정복했습니다. Então um imperador chamado Alexandre o Grande, ele realmente dominou este mundo desde sua infância. 그런데 그 나이 35에 모기에 물려서 죽게 됐습니다. Mas quando ele chegou aos 35 anos, ele morreu ao ser picado por um mosquito. 참 안타까운 일이잖아요. Então isso é algo bem triste, não é? 죽으면서 알렉산더가 이렇게 말했답니다. Então Alexandre ele disse uma coisa quando estava morrendo. 내가 죽게 되면은 사람을 넣는 관 있죠. 관 양쪽에 구멍을 2개를 내라고 말을 했답니다. Então ele disse: quando vocês fazerem a minha sepultura no meu túmulo, por favor, abram 2 buracos do lado. 그것이 알렉산더 대왕의 유언이었어요. Então esse era o desejo do Alexandre. 그 큰 땅을 자기 자녀들에게 준다든지 누구에게 나눠준다든지 이런 유언을 한 것이 아니고 관 양쪽에 구멍을 뚫으라는 거였습니다. Então ele não disse: eu quero que repartem as minhas terras com meus filhos, ou quero que faça isso por alguém. Não era isso. O único desejo dele era que abrissem 2 buracos no túmulo dele. 신하들은 물어봤습니다. Então realmente os servos perguntaram naquele momento a ele. 대왕이시여 왜 그렇게 하라는 것입니까? 라고 물어봤습니다. Perguntaram: rei, por que nós precisamos fazer dessa maneira? 그것은 내 손을 줍게 되면은 양쪽에 내 손을
꺼내놓으라고 이렇게 말한 것입니다. E ele disse: quando eu morrer, tire as minhas mãos por estes buracos. 그것은 내가 이 세상에 와서 모든 것을 다 가졌지만은 갈 때는 빈손으로 간다는 것을 보여주려고 했던 것입니다. Então ele queria mostrar que quando ele veio para este mundo, ele reteve todas as coisas do mundo, mas na hora que ele teve que partir de mãos abertas, sem nada. 모든 것은 하나님께로부터 왔습니다. Então todas as coisas vieram de Deus. 모든 것을 우리에게 주셨습니다. Então todas as coisas o Senhor Deus permitiu a nós. 우리는 그것을 나에게 필요한 대로 우리가 가지고 살았습니다. E nós utilizávamos e retínhamos essas coisas conforme a nossa necessidade. 그러나 우리가 구원받기 전에도 그것을 다 쓰면서도 감사함을 알지 못하고 살았습니다. Depois de recebermos a salvação, mesmo usando todas essas coisas, nós vivíamos sem ter agradecimento. 하나님의 살아계심을 알고 성경이 사심을 알고 구원을 받았다면, 예수 그리스도의 피로 구원을 받았다면 이제 그렇게 생각하면 안 됩니다. Então, se nós sabemos que essa palavra é verdadeira, realmente recebemos a salvação através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos viver mais dessa maneira. 제일 첫 번째는 구원해 주신 것을 감사해야 될 겁니다. Então, primeiramente, nós precisamos agradecer pelo Senhor Ele ter nos salvo. 그리고 나에게 두 번째로는 나에게 모든 것을 주셔서 감사해야 됩니다. E segundo, nós precisamos agradecer pelo Senhor Ele ter nos dado todas as coisas. 구원받은 사람의 삶은 처음도 감사요, 마지막도 감사인 것입니다. A vida de cristão desde o início é agradecimento, até o final é agradecimento. 하나님은 우리에게, 죄인인 우리에게 감사함을 받고 싶으신 거예요. Então, o Senhor Deus, Ele realmente deseja receber o agradecimento de nós. 여러분은 여러분을 스스로를 보면서 감사하고 있습니까? Então, vocês olhando para si mesmos, vocês agradecem? 내 손이 있어서 감사합니다. 이렇게 생각하고 있습니까? Então, vocês estão pensando, eu agradeço por eu ter a minha mão. 볼 수 있어서 감사합니다. 들을 수 있어서 감사합니다. 해보셨습니까? Então, vocês já disseram, eu agradeço por estar conseguindo enxergar, eu agradeço por estar conseguindo ouvir. Vocês agradecem? 이 세상은 다리가 있지만 걷지 못한 사람도 있습니다. Realmente, neste mundo existem pessoas que têm pernas, mas não conseguem andar. 사고든 병이든 어려운 사람들이 있다는 것이죠. Então, quer dizer que seja pessoas por acidente ou pessoas passando dificuldades. 그런데 정말 감사하고 있습니까? Mas mesmo assim, vocês estão agradecendo? 내가 지금 현재 감사하고 있냐는? Será que neste momento atual eu estou agradecendo? 특별히 이 자리에 앉아 있는 구원받은 우리는 늘 하나님께 감사해야 될 것입니다. Então, especialmente nós que recebemos a salvação e estamos aqui, nós precisamos agradecer sempre ao Senhor Deus. 구원받은 사람은 하루하루 사는 거예요. Então, porque os salvos, eles realmente vivem todos os dias. 눈을 띄워주면 살고, 눈을 띄워주지 않으면은 하나님께 가면 되는 겁니다. Porque o Senhor Deus está abrindo os seus olhos toda manhã, então ele consegue viver. Mas se o Senhor Deus não abrir os seus olhos, então ele pode partir para o Senhor Deus. 하루를 선물처럼 가지고 살아야 됩니다. Realmente é necessário viver cada dia como se fosse um presente. 아무튼 몇 년을 생각을 하고 미래를 생각하고 사는 사람은 늘 마음에 허전함이 있을 겁니다. Uma pessoa que sempre realmente viver pensando no futuro, pensando realmente no que é possível fazer, essa pessoa sempre vai viver sempre com um vazio. 무슨 소리가 나죠? 예. 손에서 나는 것 같습니다. 이 파란 선. 움직이지 말아야 돼요. 소리 나죠? Então fica saindo um som, não é? 예. 그래서 우리는 그 하나님 앞에 이제 하나님의 것을 가지고 사는 사람은 하나님에게 그 감사함의 것을 돌려드려야 될 필요도 있습니다. Então, aqueles que realmente receberam a salvação, eles por agradecimento realmente é necessário que eles retribuam ao Senhor Deus. 이스라엘 민족은 하나님께 다 받았지만은 그들은 하나님의 것을 도적질했다고 되어 있습니다. O povo de Israel, eles realmente receberam tudo do Senhor Deus, mas o Senhor Deus disse para eles que eles roubavam do Senhor. 8절에 보니까 그들이 도적질한 것은 11조와 헌물이라고 말씀하고 있습니다. Se olharmos no versículo 8, está escrito que eles furtavam do Senhor Deus os dízimos e as ofertas. 그들은 그 하나님의 것을 도적질함으로 저주를 받은 것입니다. Por eles terem roubado realmente o que era do Senhor, eles realmente receberam a maldição. 이 말라기 선지자가 기록한 이 말씀이 기록할 때 이스라엘 민족은 가장 악했습니다. Então, no momento que o profeta Malaquias ele escreveu estas palavras, era o momento onde o povo de Israel era quando eles estavam mais malignos. 어둠으로 본다면 가장 어두울 때라고 말할 수 있습니다. Então, se pensarmos em contraste, nós podemos pensar que era o momento mais escuro. 그들은 돌아올 수 있는 방법을 주셨는데도 불구하고
돌아오지 않았어요. O Senhor Deus permitiu realmente um caminho para eles retornarem, mas eles não tornaram ao Senhor Deus. 그들은 끝까지 자기의 저주를 풀어주기를 바라고 있었습니다. Até o fim, eles desejavam que o Senhor Deus realmente libertasse eles dessa maldição. 끝까지 돌이키지 않으니까 하나님께서 입을 닫으셨습니다. Então, quando eles não tornaram para o Senhor Deus até o final, o Senhor Deus realmente fechou a sua boca. 몇 년 동안 말씀하지 않으셨을까요? Então, durante quantos anos o Senhor Deus ele não disse nada? 400년 동안 말씀하지 않으셨어요. Durante 400 anos o Senhor Deus não disse mais nada ao povo de Israel. 하나님께서 말씀하시고 돌이키기를 말씀하시는데 돌이키지 않으면은 하나님은 말씀하지 않습니다. O Senhor Deus disse para o seu povo para eles retornarem, para eles realmente voltarem ao Senhor Deus, mas se eles não obedecem, o Senhor Deus ele para de falar. 우리가 자녀를 키우지만은 그 자녀에게 몇 번에 걸쳐서 말을 하지만은 듣지 않으면은 어떻게 합니까, 부모들은? Então, os pais realmente, quando eles estão dizendo para os seus filhos, eles dizem várias vezes para o seu filho, mas se o filho ele não obedece, o que os pais fazem? 몇 가지 방법을 써보겠죠. Os pais vão usar umas certos métodos, não é? 매를 들기도 하겠죠. Pode ser que realmente ele levante a vara contra o seu filho. 그래도 말을 듣지 않으면은 말하지 않습니다. E se este não obedecer, mesmo assim o pai já para de falar. 하나님이 그러한 때에 전에 이렇게 말씀하신 겁니다. Então, isso foi o que o Senhor Deus ele disse antes para eles. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 정말 우리 안에 누가 주인이 되어 있는지를 살펴봐야 됩니다. Através da palavra de hoje, nós precisamos realmente ver quem que se tornou o dono do nosso coração. 내 주인은 누구인가를 생각해 봐야 됩니다. Nós precisamos pensar quem é o dono. 사실은 우리에게 주어진 물질, 돈은 굉장한 힘이 있습니다. Então, realmente, os bens materiais, o dinheiro que é nos permitido, realmente isso tem uma grande força. 여러분 한번 돈을 꺼내놓고 이렇게 가만히 보시면은 종입니다. Então, se vocês tirarem o dinheiro que vocês têm e olharem, realmente eles são papéis. 그런데 그 종이가 힘이 있다는 거죠. Mas aquele papel, ele tem poder. 다른 종이하고 똑같은데 그 종이는 힘이 있다는 겁니다. Então, ele é papel como nenhum outro papel no mundo, mas aquele papel realmente tem poder. 내 마음을 붙잡고 있다는 거죠. Quer dizer que ele está segurando o meu coração. 그래서 성경은 이제 그것도 또한 하나님의 것이라고 말하고 있습니다. Então, é por isso que o Senhor Deus também diz que aquilo também é do Senhor Deus. 구원받을 때 우리는 우리의 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 알게 되죠. Então, nós realmente compreendemos quando recebemos a salvação que todas as coisas são do Senhor Deus. 그렇다면 우리는 이제 가지고 있는 물질을 어떻게 써야 될까요? Então, como é que nós devemos utilizar realmente os bens materiais que agora nós temos? 어떻게 쓸 때 그 물질을 우리가 다스릴 수 있을까요? Então, como é que será que nós podemos realmente estarmos cuidando desses bens materiais quando nós estivermos fazendo o que pelo Senhor Deus? 그런데 그 물질을 다스리지 못하면 문제가 생깁니다. Então, se nós não conseguimos controlar esse dinheiro que é nos dado, então realmente isso se torna um problema. 지난번에도 말씀을 드렸죠. Então, da outra vez eu já disse para vocês. 배가 물 위에 떠 다녀야 되는 것이 맞습니다. Então, o correto é o barco ele estar sempre boiando sobre a água. 배가 물 속에 들어가면 문제가 되죠. Se o barco ele começa a afundar na água, então isso se torna um problema. 그런데 배에 물이 또 들어오면 또 문제가 됩니다. Também se a água começa a entrar dentro do barco, também isso se torna problema. 가장 정상적인 방법은 배가 물 위에 떠 다니는 게 맞아요. Então, a coisa mais natural e normal que existe é o barco, ele sempre está boiando sobre a água. 배가 나라고 생각하면 물질은 돈은 물이라고 생각해 봅시다. Então vamos pensar, se eu sou o barco, o dinheiro, os bens materiais, eles são a água. 정말 내 속에 물질이 들어와 있는지 아니면 나는 물 위에 그 돈 위에 돈을 다스리고 있는지를 생각해 보셔야 Então é 됩니다. necessário pensar se eu realmente estou boiando sobre essa água todos esses bens materiais ou esses bens materiais, o dinheiro está entrando dentro de mim. 구원받은 사람은 이제 물질을 잘 다스릴 줄 알아야 됩니다. Então realmente aqueles que são salvos, eles realmente precisam aprender como controlar bem o dinheiro. 그것이 내 주인이 되지 않도록 해야 됩니다. Precisa fazer com que o dinheiro, o bem material não se torne o seu dono. 물질이 돈이 나를 이리 가게 하고 저리 가게 해서는 안 됩니다. Então não pode ser que os bens materiais façam com que você vá para um lado e vá para o outro. 자, 오늘 우리가 말씀을 보면서도 이렇게 생각할 수 있습니다. Então nós realmente podemos pensar de uma certa maneira, realmente ouvindo a palavra de hoje. 정말 구원받은 사람은 이 돈을 어디다 써야 될 것인지 생각해 봐야죠. Então,
realmente nós que somos salvos, nós precisamos realmente pensar em aonde que nós vamos utilizar esse dinheiro. 여러분이 구원 받을 때를 한번 생각해 보셔요. Então, pensem realmente no momento quando vocês receberam a salvação. 여러분은 교회를 통해서 구원을 받았죠? Então, vocês receberam a salvação através da igreja, não é? 교회가 생기기 전까지 많은 사람의 희생이 있었습니다. Então, antes de surgir a igreja, realmente houve o sacrifício de muitas pessoas. 그리고 그 희생으로 말미암아서 여기에서 말씀을 들을 수 있었습니다. E através realmente do sacrifício daquelas pessoas, realmente vocês puderam ouvir a palavra aqui. 그래서 우리도 받은 대로 누군가에게 돌려줘야 됩니다. Então, como nós ouvimos realmente essa palavra do Senhor Deus, nós realmente precisamos retribuir isto. 우리는 우리의 돈을 복음 전파를 위해서 이뤄진 영혼을 위해서 사용해야 됩니다. Nós realmente precisamos utilizar os nossos bens materiais, o nosso dinheiro realmente para que o evangelho possa ser pregado para vários outros lugares. 성경은 돈을 이렇게 사용하라고 우리에게 말하고 Então, 있습니다. a Bíblia realmente nos ensina para utilizarmos o dinheiro dessa maneira. 말라기는 잡아 놓으시고요. Então, deixem marcado Malaquias. 누가복음 16장을 찾겠습니다. Então, vamos procurar Lucas capítulo 16, 9절부터 11절입니다. do versículo 9 ao 11. 누가복음 16장 9절부터 11절입니다. Lucas capítulo 16, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. então vamos ler, se já acharam o versículo 9 até o versículo 11. Sim. 9절부터 11절. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos. 1, 2. E eu vos digo: grajeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 성경은 이 돈을 지극히 작은 것이라고 말하고 있습니다. Então, na Bíblia realmente fala que as riquezas elas realmente são coisas pequenas. 여러분도 그렇게 생각하십니까? Vocês também pensam dessa maneira? 성경은 돈이 지극히 작다라고 말하고 있습니다. Na Bíblia fala que o dinheiro é realmente muito pequeno, 그런데 우리는 그렇게 생각하지 않거든요. mas nós não pensamos dessa maneira. 하나님 지극히 작은 게 아니고요. 저에게는 커요. 이렇게 말할 수 있죠. Então nós podemos dizer ao Senhor Deus, dizendo: ah, Senhor Deus, realmente o dinheiro não é algo pequeno, é algo muito grande para mim. 그런데 그것을 성경은 어디에다가 두어야 될 것인지를 말하고 있어요. Mas a Bíblia realmente fala onde que é necessário você colocar esse dinheiro. 어디에 투자해야 될 것인지를 말씀하고 있다는 Está 거예요. explicando realmente onde você deve investir esse dinheiro. 예수님은 우리에게 말씀하십니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo: 이 지극히 작은 재물로 친구를 삼으라라고 말하고 있습니다. 사귀라라고 말하고 있습니다. está dizendo que através dessas riquezas é necessário nós granjearmos amigos. 네, 누군가를 전도하는 것은 친구를 만드는 것입니다. Então, nós pregamos o evangelho para alguém é o mesmo de nós fazermos amigos. 예수님은 우리를 친구라고 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus Cristo nos chamou de amigos. 그분은 창조주인데 우리에게 친구라고 말하고 있다는 O 거죠. Senhor Jesus Cristo, ele é realmente o criador de todas as coisas, mas ele está nos dizendo que nós somos amigos dele. 이제 우리가 예수 그리스도로 말미암아서 하나님의 자녀가 됐고 친구가 된 건 사실이죠. Então é realmente uma pura verdade que através do Senhor Jesus Cristo nós nos tornamos em sua família e em seus amigos. 그러니까 우리도 누군가를 친구를 만들어야 됩니다. Então nós também é necessário que tornemos alguém em nossos amigos. 복음을 전해야 된다는 말이죠. Quer dizer que é necessário nós pregarmos o evangelho. 복음을 전하기 위해서는 뭐가 필요해요? Então para pregarmos o evangelho, o que é necessário? 제일 먼저 사랑이 필요하겠죠. A primeira coisa que é necessário é o amor. 그리고 물질도 필요합니다. E segundo é realmente os bens materiais. 우리가 복음을 전하기 위해서 물질을 사용을 해야 된다는 것입니다. Então, para a evangelização, realmente é necessário que nós gastemos os nossos bens materiais. 나를 위해서 사용한다면 또 다른 것을 위해 사용한다면 그것은 이 세상이 끝날 때 없어질 겁니다. Então, se eu utilizo isto para mim ou utilizo para outras coisas, realmente quando chegar o fim do mundo, todas essas coisas que nós investimos, elas somem. 그러나 그 지극히 작은 돈을 가지고 많은 영혼을 구원하게 된다면 그 사람은 영원히 나와 함께 할 겁니다. Então, com aquela coisa tão mínima, tão pequena que é o dinheiro, se nós utilizamos isto para realmente
pregarmos o evangelho para outras pessoas, aquelas pessoas vão estar eternamente conosco. 그래서 여기 10절에 보니까 지극히 작은 것에 충성된 사람은 큰 것에도 여기에는 큰 것에도 충성이 될 거라고 말하고 있습니다. Então a Bíblia fala quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. 큰 것이 뭘까요? O que será este muito? 하나님이 크게 여기는 게 뭘까요? O que será que o Senhor Deus ele considera grande? 영혼입니다. Então realmente é o espírito. 이 세상에서 가장 큰 것은 영혼입니다. A maior coisa que existe neste mundo realmente é o espírito. 그 영혼을 위해서 하나님이 이 땅에 오셨잖아요. Então o Senhor Deus ele veio para este mundo por causa do espírito. 지극히 작은 물질로 지극히 하나님이 크다고 하는 영혼을 건져낸다면 이것은 하나님이 가장 기뻐하는 일이겠죠. Então se nós utilizarmos realmente este mínimo para realmente pregarmos o evangelho para outras pessoas para conseguirmos esse máximo, então o Senhor Deus ele realmente vai se agradar muito. 그러면은 하나님께서 더 많은 것으로 우리에게 허락하실 겁니다. Por isso que o Senhor Deus ele realmente vai nos permitir muitas mais coisas. 그러나 지극히 작은 것, 지극히 작은 물질에 대해서 불의한 사람은 큰 것에도 불의할 거라고 말하고 있습니다. E na Bíblia fala que quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. 돈의 노예가 되고 돈을 위해서 살아가게 되면은 그 사람은 영원히 보이지 않게 될 겁니다. Então quem realmente se torna escravo do dinheiro, realmente vive por causa desse dinheiro, realmente eles eternamente já não são mais visíveis. 하나님 우리의 눈을 띄워준 것은 우리의 길을 열어주신 것은 영혼을 보라고 그렇게 하신 겁니다. O Senhor Deus ele ter aberto os nossos olhos, ele ter nos salvo é para que nós realmente olhemos para o Espírito. 그런데 돈이 우리의 눈을 가리고 우리의 길을 가려버리면 더 이상 영혼을 볼 수가 없습니다. Mas se o dinheiro cobre os nossos olhos, se realmente o dinheiro cobre o Espírito, nós não podemos viver por causa deste Espírito. 그 영혼이 내 가족이라 할지라도 보이지 않을 겁니다. Mesmo que aquele Espírito seja um familiar meu, eu não vou conseguir enxergar. 너무너무 안타까운 일이죠. Isso é realmente algo muito triste. 하나님은 우리에게 부탁하고 있습니다. O Senhor Deus ele está nos pedindo. 이 불의한 지극히 작은 돈을 가지고 충성해달라고 부탁하고 있습니다. O Senhor Deus ele está pedindo para que com esse dinheiro, essa riqueza que é tão pequena, o Senhor Deus está pedindo para que nós sejamos fiéis. 그 사람에게는 참된 것, 가장 귀한 것을 그에게 맡기겠다라고 말씀하고 있습니다. Porque o Senhor Deus fala, quem é fiel nessas coisas tão pequenas, nessas riquezas, o Senhor Deus ele realmente pode confiar as coisas verdadeiras. 여러분도 직장 생활을 해보면 성실하게 일하면 더 많은 것을 맡기게 되죠. Então, quando vocês também estão trabalhando na vida profissional de vocês, se realmente alguém permite algo pequeno, confia algo pequeno a vocês e vocês são fiéis àquilo, então realmente aquela pessoa, o seu dono ou um empresário, ele realmente pode confiar coisas maiores a vocês, não é? 그런데 여러분이 성실하지 못하고 주어진 돈을 훔쳐버리고 그러면은 여러분의 일은 점점 줄어들게 될 겁니다. Mas se vocês não conseguirem ser fiéis e vocês realmente furtarem daquele dinheiro, então cada momento a confiança que tem em vocês realmente vai diminuindo pouco a pouco. 얼마 되지 않아 그 직장에서 쫓겨나게 되겠죠. E daí mesmo não passando muito tempo, realmente você vai ser expulso do seu trabalho. 하나님께서 충분히 우리가 이해할 수 있는 말씀을 여기에 기록해 놓으신 Então, 겁니다. realmente o Senhor Deus ele escreveu realmente como é a maneira de nós nos tornarmos fiéis diante do Senhor Deus. 하나님께서 우리에게 물질을 주신 것, 건강을 주신 것은 왜 그렇게 하신 건지 아셔요? Então, vocês sabem por que o Senhor Deus permitiu os bens materiais, a saúde para nós? 선한 일을 할 수 있도록 그리고 성도를 구제하는 일을 할 수 있도록 주신 겁니다. Para que nós possamos fazer as coisas que são boas diante do Senhor Deus e para nós podemos fazer o trabalho de reunirmos mais santos diante do Senhor Deus. 구원받기 전에는 나를 위해서 살았습니다. Então, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos por nós mesmos. 구원받은 이후에는 다른 사람을 위해 살아가는 거예요. Mas depois de receber a salvação, agora vivo por outras pessoas. 아직까지 구원을 받았다고 생각하는데 나를 위해서 살고 있다면 스스로 속고 있는지 모릅니다. Então pode ser que se você pensar, eu recebi a salvação, mas até agora estou vivendo por mim, pode ser que você possa estar sendo enganado todos esses tempos. 정말 구원받은 사람은 다른 사람의 영혼에 대한 궁금증이 생기게 돼 있습니다. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, ela tem curiosidade de saber sobre a vida de outra pessoa. 특별히 내 가족에 대해서는 아주 마음이 다르게 돼 있습니다. Então realmente, especialmente para os seus familiares, seus parentes, vocês realmente possuem um coração diferente. 그래서 가족 간에는 이 영혼 때문에 이 전도하는 일
구원의 문제 때문에 자꾸 다툼이 생기죠. Então, porque realmente, por causa dos seus parentes, pode ser que através da palavra você possa ter discussões e possa ter briga com seus familiares. 이 다툼은 결국 영혼을 하게 될 것입니다. Então, realmente, essas discussões fazem com que isso se torne um trabalho para que o espírito possa ser salvo. 야고보서 2장을 Vamos 찾겠습니다. procurar a palavra que está em Tiago, capítulo 2. 야고보서 2장 Tiago, capítulo 2. 15절부터 17절입니다. Versículo 15 até o versículo 17. 15절부터 17절. Versículo 15 até o versículo 17. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Se já acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não aderdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 우리 중에는 정말 연약한 분도 계십니다. Então, realmente, entre nós existem muitas pessoas que são fracas ainda. 어떤 사람은 많이 가지고 계신 분도 계십니다. Existem alguns irmãos que realmente podem ter o muito. 그런데 정말 입지 못하고 먹지 못한 사람이 있다면 여러분은 어떤 마음이 드십니까? Mas se existe alguém que não consegue se vestir, não consegue comer nada, então não tem mantimento, então o que vocês sentem? 도와주고 싶은 마음이 있습니까? Vocês têm um coração de querer ajudar? 예, 정말 좋은 마음입니다. Então, realmente esse coração é um coração muito bom. 또 이렇게 생각해 보겠습니다. Vamos pensar de uma certa maneira. 우리 형제 자매님들은 구원을 받으셨죠? Então, realmente os irmãos e as irmãs realmente receberam a salvação, não é? 오늘 죽어도 천국 갈 수 있죠? Vocês, se morrerem hoje, vocês podem entrar no reino de Deus, não é? 그런데 내 주변에 있는 사람이 죽어가고 있습니다. Mas as pessoas que estão ao meu redor estão morrendo. 죄로 말미암아 이뤄져 가고 있어요. Então, através do pecado, elas estão realmente se perdendo. 오늘 죽으면 지옥 갈 수밖에 없어요. Então, se eles morrerem, realmente só podem ir para o inferno hoje. 그런데 이렇게 말하는 겁니다. Então, mas realmente estamos dizendo dessa maneira. 네가 살아봐라. 네가 천국 가봐라. 이렇게 말하고 있다면은 이게 맞는 말일까요? Então, se nós estivermos falando para aquelas pessoas, dizendo, vocês tentem viver, tentem ir para o céu, será que isso é certo? 어쩌다 보니까 구원을 받을 수 있겠지. 이렇게 말한다면 되겠습니까? Então, será que é certo nós falarmos, alguma hora você vai conseguir receber a salvação? Isso é certo? 아마 절대 그 사람은 구원을 얻을 수 없을 겁니다. Acredito que nunca aquela pessoa vai poder receber a salvação. 내가 전해주지 않으면, 내가 눈물을 흘리면서 그에게 전해주지 않으면 그 사람은 구원을 얻을 수 없습니다. Então, se eu não derramo as lágrimas para pregar o evangelho para aquela pessoa, realmente aquela pessoa não vai conseguir receber a salvação. 주님께서는 내 마음에서 외치고 계십니다. Realmente o Senhor está clamando dentro de nós. 네가 전해줘라. Está dizendo, você que tem que pregar. 나에게 그렇게 말하고 계실 겁니다. Está dizendo para mim dessa maneira. 그런데 나는 귀를 막아버리고 눈을 막아버리면 되겠습니까? Mas se eu tampo os olhos, tampo os ouvidos, tampo os olhos e não escuto, então o que será que acontece? 전해주려고 보니까는 이것도 희생이 될 것 같고 돈도 드려야 될 것 같고 그래서 안 하고 말면은 되겠습니까? Então será que se eu começo a pensar, para pregar o evangelho eu preciso gastar isso, eu preciso sacrificar isso. Então será que se vocês pensam, ficam pensando nisso e não pregam o evangelho, será que isso é certo? 성경은 행함이 없는 믿음 그 자체가 죽은 것이라고 말하고 있습니다. Então na Bíblia realmente fala, para aqueles que realmente têm fé, mas não tiverem as obras, isso é morte em si mesmo. 죽은 믿음을 가지고 하나님 앞에 간다면 여러분은 부끄럽지 않겠습니까? Se os homens vão para diante do Senhor Deus com essa fé morta, será que não tem vergonha diante do 그리고 Senhor 오늘 Deus? 말씀에 말라기에 보니까는 정직한 11조는 이제 정상적인 신앙생활의 시작이라고 말하고 있어요. E como ouvimos na palavra de hoje de Malaquias, ele fala que o dízimo realmente é contínuo diante do Senhor Deus, e isso é o início para a vida de fé diante do Senhor Deus. 구원받고 제일 첫 번째 하나님이 우리에게 순종을 요구한 것이 있었어요. Então sempre existiu a primeira coisa que o Senhor Deus desejava de obediência de nós ao recebermos a salvação. 그것이 무엇입니까? O que é essa primeira coisa? 침례를 받으라는 거잖아요. Primeiro recebemos o batismo. 침례는 예수님이 죽으신 것처럼 너도 죽었다라고 말하는 것이라고 말하고 O 있습니다. batismo ele representa como o Senhor Jesus Cristo morreu, você morreu também. 물에서 올라올 때 너도 예수님처럼 반드시 다시 살아날 것이라고 우리에게 약속해 주고 있잖아요. E ao sair da água é a mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é uma maneira que realmente prometeu para nós que vai nos salvar. 어떤 사람은 그 구원 받고 나서 침례를 받지 않습니다. Então tem pessoas que ao receber a salvação,
depois elas não recebem esse batismo. 나는 옛날에 구원받기 전에 옛날에는 침례를 받았기 때문에 받지 않아도 된다고 생각합니다. Tem pessoas que falam, já que eu recebi a salvação antigamente, antes de receber a salvação, eu já tinha recebido o batismo, então eu não preciso receber mais. 정말 여러분의 마음에서 구원의 은혜가 확실하게 돌아온 이후에 침례를 받는 것이 좋습니다. Então, realmente, se foi retornada a fé verdadeira para dentro de vocês, esse é o momento certo de vocês receberem o batismo. 침례는 많은 사람 앞에, 많은 증인 앞에 행해지는 것입니다. Batismo é algo que acontece na frente de várias testemunhas, de várias pessoas. 특별히 그 사람은 구원받은 형제 자매들 앞에서 하는 겁니다. Então, aquela pessoa que recebeu a salvação, realmente ela precisa receber o batismo em frente de vários outros irmãos salvos. 그리고 거기에 마귀도 와 있을 겁니다. E naquele local também o diabo estará presente. 마귀에게도 선포하는 겁니다. Naquele momento você realmente também está se declarando contra o diabo. 나는 이제 하나님의 사람이 되었으니까 나에게서 멀리하라고 선포하는 것입니다. Tem um momento onde você declara dizendo, agora eu realmente me tornei do Senhor Deus, então agora se afaste de mim. 구원받기 전에는 내가 너와 즐겼지만은 이제 내가 너와 싸울 거라고 말하는 것입니다. É o momento que você fala, antes de receber a salvação, realmente eu vivia me divertindo com você, mas agora é o momento que, depois de receber a salvação, agora eu vou lutar contra você. 침례를 받아야 구원을 얻는다는 말씀이 아닙니다. Então não estou dizendo que para receber a salvação você precisa receber o batismo, não estou dizendo isso. 확실하게 구원을 받았다면 침례를 받아야 된다라고 말하는 것입니다. Se verdadeiramente você recebeu a salvação, você precisa receber o batismo. 두 번째 순종은 바로 교제입니다. A segunda obediência diante do Senhor Deus é a comunhão. 구원받은 사람들이 모이는 곳에 함께 하는 것입니다. Realmente você precisa estar presente dentro do meio onde os salvos estão juntos. 거기를 멀리하게 되면 성장이 일어나지 않습니다. Se você se afasta daquele meio, realmente o crescimento é parado. 태어나기는 태어났는데 아이가 자라지 않아요. Então nasceu, mas aquela criança não cresce mais. 부모의 너무너무 큰 걱정이 될 겁니다. Então quer dizer que vai se tornar de uma grande preocupação para os pais. 근데 그 아이는 자주 이제 교제에도 나가고 자꾸 부모에게도 가까이 하고 그러면은 점점 성장하게 돼 있습니다. Então, se aquela criança realmente ela vai para as comunhões e realmente está próximo do seu pai, realmente a cada momento vai poder crescer mais. 엄마는 그 아이를 안고 젖을 주기도 하고 씻겨주기도 합니다. Para uma criança pequena, a mãe realmente dá o que de mamar e também realmente dar um banho nele. 교제에 가면은 하나님의 말씀을 먹습니다. Quando ele vem para a comunhão, ele realmente pode se alimentar da palavra de Deus. 교제에 나가면은 내 발을 씻습니다. Se ele vem para a comunhão, ele realmente pode ser lavado dos seus pés. 내 세상에서 묻어온 모든 더러운 것들을 씻는 자리가 교제입니다. O lugar onde se lava todas as imundícies que veio colado de mim, deste mundo, realmente podem ser lavados, é a comunhão. 첫 번째는 침례라고 말씀을 드렸습니다. Então, primeiramente eu disse que era o batismo. 두 번째로는 교제라고 말씀을 드렸습니다. Segundo, eu disse que era a comunhão. 세 번째가 뭘까요? O que será o terceiro? 11조를 하는 겁니다. É dar o dízimo. 내 소득의 10분의 1을 하나님께 드리는 것입니다. Então, realmente, um décimo de todas as coisas que eu tenho, eu realmente preciso dar de dízimo ao Senhor Deus. 소득의 11조를 드리는 것이 하나님께 무엇인가를 하나님께 드리는 것이라고 생각하시면 안 됩니다. Então, vocês estarem dando dízimo semanalmente diante do Senhor Deus, vocês não podem pensar que, eu estou dando algo para o Senhor Deus. 10분의 1을 드리는 것은 이 10개 중에 하나를 드리는 것은 이 10개가 다 하나님의 것이라는 것을 인정하는 것입니다. Você entregar um décimo de suas coisas, realmente você está entregando uma coisa das 10 coisas que você possui, mas é o mesmo que você está entregando tudo que você tem para o Senhor Deus. 어떤 사람은 헌금을 하고 그리고 11조를 하는 것이 하나님께 뭔가 선물을 드리는 것처럼 생각하는 사람도 있습니다. Tem pessoas que pensam, por eu estar dando oferta ao Senhor Deus e dando dízimo, eu estou dando algo ao Deus. 그게 아닙니다. Então, mas isso não é certo. 우리는 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 인정하는 그런 행동이 필요합니다. É necessário que nós demonstremos atitudes onde realmente representemos que todas as coisas realmente vêm do Senhor Deus. 하나님의 것을 이제 당연히 하나님께 드리는 겁니다. Então, o que é de Deus, nós naturalmente precisamos entregar para Deus. 어린 아이를 키워보면 이런 경우가 있죠. Então, quando nós criamos uma criança pequena, realmente existe momentos que acontecem isso. 과자를 사줬습니다. Você comprou biscoito para ela, 근데 아이들은 욕심이 많죠. mas as crianças elas têm muita cobiça, não é? 엄마가 과자를 사주고 엄마에게 과자 하나만 줘 그러는데요. 아이가 안 줍니다. Tá, a mãe realmente compra o biscoito para a criança e depois pede para o seu filho,
me dê um biscoito. E a criança ela não quer dar. 엄마 마음은 어때요? Então como é que fica o coração da mãe? 그 봉지 내가 다 사준 건데 하나도 안 준다는 거죠. Então a mãe comprou aquela embalagem toda, mas a criança não quer dar nenhum que está lá dentro. 우리는 그런 마음이 정말 하나님의 마음이라는 것을 알지 못할 때가 있습니다. Realmente existem momentos que nós vivemos sem saber que aquele é o coração de Deus. 이 11조는 언제부터 시작이 됐을까요? Então, quando será que se iniciou esse dízimo? 어떤 사람은 11조는 율법이다라고 말하는 사람이 있는데 그렇지 않습니다. Tem pessoas que falam, o dízimo realmente é a lei do Senhor Deus, mas não é. 아브라함이 처음으로 이 11조를 살렘 왕 멜기세덱에게 드렸습니다. Então, realmente, Abraão ele deu primeiro de dízimo para o 멜기세덱? como que? Melquisedeque. 제 발음이 더 좋은가 보네요. Então, acredito que a minha pronúncia é melhor. 예. 이 멜기세덱에게 이 11조를 드린 이유는 자기 조카 롯이 이 포로로 잡혀가게 된 겁니다. Ele ter dado dízimo para o Melquisedeque realmente foi porque o seu sobrinho Ló ele foi pego como escravo. 그런데 아브라함이 정말 자기가 집에서 먹이고 길리운 318명의 군사를 데리고 가서 그 조카를 구해왔습니다. Então, ele realmente, os soldados que ele criava realmente dentro das suas tendas, os 318 soldados, ele levou para salvar o seu sobrinho Ló. 그리고 모든 가족을 다 이끌고 왔을 때 이제 정말 하나님께 찬송을 드려라라고 이 하나님의 제사장인 멜기세덱이 말한 겁니다. E realmente o sacerdote do Senhor Deus, o Melquisedeque, quando após Abraão conseguir salvar todos os seus familiares e trazer novamente, o Melquisedeque disse: louve ao Senhor Deus. 하나님께 찬송을 드려라라고 했는데 아브라함은 뭘 드렸어요? Ele disse: louve a Deus, mas o que o Abraão entregou a ele? 모든 것의 10분의 1을 드렸습니다. Ele deu 1/10 de todas as coisas que ele tinha. 그러니까는 이 11조는 하나님께 드리는 찬송인 거예요. Então realmente o dízimo, o que nós estamos dando, realmente é um louvor que nós estamos dando ao Senhor Deus. 창세기 14장을 찾아봅시다. Então vamos procurar Gênesis capítulo 14. 창세기 14장. Gênesis capítulo 14. 17절부터 versículo 17. 17절부터 20절까지를 우리 형제님이 천천히 읽어드리겠습니다. Então eu irei ler do versículo 17 até o versículo 20, devagar eu irei ler. Que o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro. Depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão e do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. 지극히 높으신 하나님께 찬송할지어다 했는데 아브라함은 10분의 1을 멜기세덱에게 주었다라고 되어 있습니다. Então ele disse para realmente este louvar para o Senhor Deus, mas Abraão ele realmente entregou 1/10 de todas as suas coisas para o Senhor Deus. 여러분은 여러분이 드리는 11조 정말 봉투에 넣어서 정말 하나님께 드리는 이 11조가 찬송인 줄 알고 계셨습니까? Então quando vocês estavam colocando o dízimo de vocês realmente naquele envelope e colocando na caixa, realmente vocês sabiam que isso era um louvor diante do Senhor Deus? 찬송은 집에서 준비할 때부터 시작된 겁니다. Então o louvor ele se inicia desde o momento que você prepara dentro de sua casa. 언제부터 시작됐냐면 여러분이 직장 생활하면서부터 또 시작됐습니다. Então quando é que é iniciado? Quando vocês realmente começaram o trabalho de vocês. 그 이전에 여러분이 태어날 때부터 또 시작되었습니다. Quando vocês nasceram também, antes disso vocês também já se preparavam. 가장 중요한 건 여러분이 구원받을 때 정말 시작된 겁니다. Mas a coisa mais importante é quando se inicia verdadeiramente quando vocês receberam a salvação. 그리고 행동으로 나의 소득의 11조를 하나님께 구별해서 드릴 때 정말 찬송이 되는 겁니다. Então, eu realmente me preparar, especialmente esse dízimo diante do Senhor Deus e entregarmos a Ele, realmente isso se torna louvor diante do Senhor 이 Deus. 찬송이 멜기세덱에게 이 11조가 멜기세덱에게 주어졌잖아요. Então, realmente,
o louvor que realmente era permitido para o Senhor Deus, o Abraão ele entregou como dízimo para Melquisedeque. 과연 이 멜기세덱은 누구길래 하나님께 드리는 찬송을 받게 되었을까요? Então, quem será realmente esse Melquisedeque que realmente recebeu esse louvor que era para o Senhor Deus? 히브리서 7장을 찾아보겠습니다. Vamos para Hebreus capítulo 7. 히브리서 7장 Hebreus capítulo 7. 1절부터 2절까지 우리 형제님이 읽어드리겠습니다. Do versículo 1 ao 2, eu irei ler. Irei ler 1, 2. 아니, 형제님 혼자 1절부터 2절까지만 읽어주십시오. 네, eu irei ler, capítulo 7, versículo 1 ao 2. Eu irei ler, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. 3절은 같이 읽겠습니다. Versículo 3, vamos ler todos juntos. 1, 2. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 이분은 영원한 제사장이라고 말하고 있습니다. Aqui fala que o Melquisedeque ele é realmente um sacerdote eterno. 우리의 영원한 제사장은 누구예요? Quem é o sacerdote eterno para nós? 예수님이잖아요. É Jesus Cristo, não é? 이 아브라함이 11조를 드렸던 것을 받은 분이 누구냐면은 예수님입니다. Então quem recebeu realmente o dízimo de Abraão realmente foi o próprio Jesus Cristo. 여러분이 드리는 11조를 누가 받는 거예요? Então quem é que recebe o dízimo que vocês dão? 교회가 받는 겁니까? É a igreja que recebe? 누가 받는 거죠? Então quem é que recebe? 우리를 구원해 주신 그리스도가 받는 겁니다. Então é o Senhor Jesus Cristo que nos salvou que recebe. 이 헌물은 이 11조는 많은 사람의 복음을 위해서, 많은 사람의 영혼을 위해서 쓰여질 겁니다. Realmente esse dízimo ele é utilizado para pregar o evangelho para várias outras pessoas. 또 야곱이라고 하는 사람도 약속을 11조를 드리기로 약속을 했죠. Também um homem chamado Tiago, ele realmente havia prometido diante do Senhor Deus que ele daria de dízimo. 네, 맞습니다. 그가 형 에서를 피해서 도망을 갈 때 광야에서 하나님과 약속한 겁니다. Então, quando ele estava no deserto fugindo do seu irmão Esaú, ele realmente estava prometendo diante do Senhor Deus. 그러니까 이 11조는 하나님의 모든 것이 하나님께 왔다는 것을 증거하는 내용이기도 합니다. Então, realmente o dízimo realmente é um tema que representa que todas as coisas vêm do Senhor Deus. 예수님도 11조에 대해서 말씀하셨어요. O Senhor Deus ele também está dizendo sobre do dízimo. 11조에 대해서 예수님이 말씀하신 것은 우리에게 11조를 해야 된다라고 말씀을 하신 겁니다. Então, o Senhor Deus ele está dizendo para nós darmos de dízimo. Realmente o Senhor Deus ele está dizendo que isso deve ser feito. 나의 소득의 11조를 드리면 물질적인 보상이 확실히 따르게 됩니다. Então, realmente, se nós damos de dízimo ao Senhor Deus, realmente as necessidades carnais realmente eles são supridos. 나의 소득의 11조를 드리면 영적인 보장도 확실히 보장이 되게 돼 있습니다. E se eu também dou o dízimo diante do Senhor Deus, realmente a recompensa, a retribuição espiritual também é garantida. 이것 때문에 하나님께서 우리에게 11조를 드리기를 원하시는 것입니다. É por isso que o Senhor Deus deseja que nós realmente demos de dízimo ao Senhor Deus. 하나님께서 우리에게 은혜를 주시려고 하는 이 은혜를 주시기 위한 방법인 것입니다. Então quer dizer que realmente o dízimo é uma maneira do Senhor Deus ele permitir a sua graça. 또 우리가 은혜 가운데서 자라기를 바라시기 때문에 원하시는 겁니다. E também o Senhor Deus ele deseja que nós crescemos dentro de seu espírito. É por isso que ele pede. 이것을 통해서 하나님께 순종한다면 훨씬 훌륭한 그리스도인으로 성장하게 될 겁니다. E se nós obedecermos a essas ordens do Senhor Deus, realmente nós podemos crescer como um cristão espiritual bem melhor diante do Senhor Deus. 그리고 더 깨끗한 양심을 가지게 될 E 것입니다. podemos ter uma consciência muito mais limpa diante do Senhor 그리고 Deus. 믿음이 자라는 기쁨을 체험하게 될 것입니다. Nós realmente vamos poder experimentar a felicidade do Espírito. 11조는 곧 하나님을 신뢰하는 증거입니다. O dízimo realmente é uma evidência onde mostra que nós realmente estamos respeitando o Senhor Deus.
이것이 우리가 11조를 하는 것이 하나님을 신뢰하는가 하지 않는가의 그런 문제에 달려 있습니다. Então, dar de dízimo é realmente uma maneira onde nós realmente estamos demonstrando e pondo em prova realmente se nós estamos tendo respeito e obediência diante do Senhor Deus. 어떤 사람은 직장을 다니면서 급여를 받는 사람도 있겠죠. Então, existem pessoas que quando elas trabalham estão em seus trabalhos realmente 월급을 받는 사람이 tem 있겠죠. pessoas que recebem o seu salário, não é? 어떤 사람은 부모에게 용돈을 받는 사람도 있을 E 거예요. tem pessoas que realmente recebem mesada de seus pais. 그런데 한번 구별해서 한번 드려보십시오. Então, mas vamos tentar separar isso e tentar dar de dízimo. 그리고 어떤 일이 일어났는지를 기다려 보십시오. E também depois vamos ver o que acontece depois. 하나님께서 우리가 하나님께 온전히 10분의 1을 구별해 드리면 분명히 하나님께서 10분의 9도 더해 주실 것입니다. Então, acredito que se nós dermos de 1/10 para o Senhor Deus, esses 9/10 que restantes, realmente o Senhor Deus ele vai preencher mais ainda. 이제 그리스도인으로서 정말 이 재물을 관리도 잘 해야 될 것입니다. Então, realmente, como cristãos salvos, nós realmente precisamos administrar muito bem esses bens materiais. 구원을 받았는데 물질을 허비하고 전략하지 않는다면 이것도 하나님 앞에 합당치 않습니다. Porque se nós recebemos a salvação, mas nós desperdiçamos esses bens materiais, realmente isso não é certo diante do Senhor Deus. 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이신 사건이 있었죠. Então, realmente houve um momento que o Senhor Jesus Cristo ele alimentou 5.000 pessoas através de 5 pães e 2 peixinhos. 5,000명이 먹고 남았어요. E 5.000 pessoas elas comeram e se fartaram. 예수님은 그 모든 것을 버리라고 하신 것이 아니고 그것들도 다 모으라고 말씀하셨어요. E o Senhor Jesus Cristo ele disse para não é porque aquelas pessoas se fartaram que todos os pães restantes, os peixes restantes era para jogar fora. O Senhor Jesus Cristo disse para eles recolherem tudo. 그런 내용을 보면 하나님께서 구원받은 사람이 물질을 허비하지 않기를 바라는 것입니다. Então, se nós realmente vemos o que nesse contexto nós realmente podemos ver que o Senhor Deus ele não deseja que nenhuma pessoa desperdice os seus bens materiais. 여러분은 정말 물질의 소중함을 알고 계시고 있습니까? Então, vocês realmente sabem a preciosidade dos bens materiais que vocês possuem? 그리고 또 돈을 쉽게 벌기 위해서 버는 방법으로 투기나 도박을 해서도 안 되겠죠. Também para vocês ganharem dinheiro rápido e fácil, vocês não devem fazer apostas ou coisas similares. 그것은 정말 하나님 앞에 큰 죄입니다. Porque isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. 잠언 28장을 찾아보겠습니다. Então vamos procurar 잠언 Provérbios, 28장 capítulo 28. 20절입니다. Capítulo 28, 잠언 28장 20절. versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. 찾으셨습니까? Já acharam? 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. 충성된 자는 뭐가 있다고요? Então, quem é fiel diante do Senhor Deus, ele tem o quê? 복이 많답니다. Disse que ele tem muita bênção. 충성이라고 하는 것은 누군가 대상이 있는 겁니다. Então, você dizer que é fiel quer dizer que realmente existe um receptor. 여기 대상은 누굴까요? Quem é o receptor disso? 우리를 구원해 주신 주님입니다. É o nosso Senhor que nos salvou. 주님께 여러분은 충성하고 있습니까? Vocês estão sendo fiéis ao Senhor que nos salvou? 정말 주님이 기뻐하시는 일을 계획하고 이루고 있습니까? Vocês estão realmente planejando o trabalho do Senhor e realmente estão concluindo esse trabalho? 주님이 기뻐하시는 일에 마음을 드리고 있습니까? Vocês estão dando o coração de vocês para o trabalho do Senhor? 그 사람에게는 복이 많을 거라고 말하고 있습니다. Realmente na Bíblia fala que para essas pessoas realmente vão ter muita bênção. 그런데 속히 부자가 되려고 하는 사람은 세상에서는 어때요? Então, e para as pessoas que realmente elas estão rapidamente querendo se enriquecer, o que acontece? 돈을 많이 벌려고 이 일도 하고 저 일도 하고 열심히 막 살아가는 사람을 세상에서는 부지런한 사람이다 이렇게 말하죠. Então, as pessoas que elas trabalham muito, se esforçam para ficar ganhando dinheiro e se enriquecer rápido, as pessoas no mundo quando olham falam, aquela pessoa é uma pessoa esforçada, não é? 그런데 성경은 뭐라고 하고 있어요? Mas o que a Bíblia diz? 형벌을 피하지 못할 것이다 라고 말하고 Diz 있습니다. que aquela pessoa ela não ficará sem castigo. 어떤 부자가 있었습니다. Então, houve um rico. 이 부자에게는 좋은 친구들이 있었어요. Para este rico, ele tinha muitos amigos bons. 친구들이 가서 말씀을 들어보자
구원을 받아야 된다라고 늘 말을 했습니다. E os amigos eles disseram: ó, vamos lá ouvir a palavra, você precisa receber a salvação. 그런데 이 부자는 다른 계획이 있었어요. Mas esse rico ele tinha outros planos. 다른 지역에 공장을 세워야 됐습니다. Ele realmente precisava abrir uma outra indústria em outra cidade. 또 다른 지역에 공장을 세워야 했습니다. E outra área ele precisava abrir outra indústria. 왜 그랬냐면은 돈을 더 벌기 위해서였어요. Por que ele precisava fazer todas essas coisas? Para ganhar mais dinheiro. 그래서 그 자기 뜻대로 이쪽에도 공장을 세우고 이쪽에도 공장을 세웠습니다. Então, conforme a vontade dele, ele abriu uma fábrica ali e uma fábrica ali. 계획한 대로 돈을 많이 벌었습니다. E realmente ele ganhou muito dinheiro como ele havia planejado. 그런데 어느 날 죽음이 다가왔습니다. Mas um dia realmente veio a morte para ele. 침대에 누워서 이제 죽을 날만 기다리고 있습니다. Então agora ele estava deitado na cama só esperando o dia da morte. 그런데 갑자기 생각이 났어요. E realmente ele lembrou de uma coisa. 친구의 말이 생각났어요. Ele lembrou da palavra do seu amigo. 그래서 친구가 구원을 받아야 된다, 천국 가야 된다는 말이 기억이 나서 친구를 찾았습니다. E ele realmente procurou o seu amigo por ter lembrado que o seu amigo havia dito: você precisa ouvir a palavra, você precisa receber a salvação. 나에게 지금이라도 복음을 전해 줄 수 있겠나 이렇게 했습니다. E ele perguntou para o seu amigo dizendo: ah, você pode pregar o evangelho agora para mim? 근데 그 친구가 전해 주기로 했습니다. E o amigo realmente quis pregar o evangelho para ele. 그리고 목사님이 오셔서 말씀을 하는데 들리지가 않는 겁니다. E o pastor veio pregar o evangelho para ele, mas ele não conseguiu ouvir. 자기가 지어놓은 많은 공장들 그리고 많은 그 돈을 버는 일에 사용함으로 인해서 소리가 들리지 않는 거예요. Então, por ele ter gastado todas as suas coisas para abrir essas duas fábricas e todo o seu trabalho que ele havia feito na vida toda, realmente ele não conseguia mais ouvir a ninguém. 이 부자가 마지막으로 한 말이 있습니다. E houve uma coisa que esse rico ele disse: 여보게 친구, 저 공장을 꺼주지 않겠나? 저 공장 소리 때문에 목사님의 소리가 귀에 들리지 않네. 라고 말을 하다가 죽었답니다. Ele disse, a última coisa que ele disse para o seu amigo foi: amigo, você pode ir lá desligar aquela fábrica, porque eu não estou conseguindo ouvir a palavra do pastor por causa do som da fábrica. 그 부자는 무엇을 남기게 됐나요? O que será que ele realmente restou para este rico? 무엇을 가지고 가게 됐습니까? O que será que ele levou consigo? 그는 빈손으로 갔습니다. Ele realmente partiu de mãos abertas. Sem nada. 세상에서는 돈을 많이 벌었지만은 그의 영혼은 이뤄지고 말았습니다. No mundo ele realmente pode ter ganho muito dinheiro, mas realmente espiritualmente ele não ganhou nada. 우리는 정말 필요한 곳에 가장 합당한 곳에 투자할 줄 알아야 됩니다. Então nós realmente precisamos aprender em aonde nós devemos investir no momento mais importante, no lugar mais importante. 하나님께 충성된 사람 그리고 주님께 그 충성된 사람은 많은 복을 받게 될 겁니다. Das pessoas que realmente elas são fiéis diante do Senhor Deus, elas podem receber muita bênção. 속히 부하고자 물질의 마음을 두고 물질의 뜻을 둔 사람은 그 형벌을 피하지 못하게 될 겁니다. Mas as pessoas que se apressam em enriquecer não ficarão sem castigo. 그리고 우리는 남에게 채무, 보증, 그 물질에 대한 보증 있잖아요. 그 보증을 서서는 안 됩니다. E também nós não devemos aqueles contratos fazer contratos 어떻게 말하죠? Nós tentamos fiar os nossos bens materiais, nossos imóveis que nós temos para outras pessoas, e isso também não deve ser certo. 너무 가족이 가깝기 때문에 해주는 경우도 있죠. Porque tem momentos que um familiar seu ele é muito próximo, então você quer fazer isso por ele, não é? 성경은 금하고 있습니다. Então, mas a Bíblia fala que isso não deve ser feito. 그렇게 하게 되면은 결국 모든 것을 빼앗기게 될 거라고 말하고 있습니다. Ele diz: se você fizer dessa maneira, através dos bens materiais, realmente você vai perder todas as coisas. 결국 네가 누워 있는 침대까지도 빼앗기게 될 거라고 말하고 있습니다. Então a Bíblia fala que você vai perder até a cama onde você está deitado. 결국 우리는 이제 다른 사람에게 이 사랑의 빚 외에는 다른 빚을 져서는 안 됩니다. Nós não devemos dar realmente dívidas às outras pessoas, a não ser a dívida do amor. 로마서 13장을 찾겠습니다. Vamos procurar Romanos capítulo 13. 로마서 13장입니다. Romanos capítulo 13. 13장 8절입니다. Versículo 18. Versículo 8. 로마서 13장 8절. Romanos capítulo 13, versículo 8. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. A ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros também cumpriu a lei. 자, 우리는 사랑의
빚을 누구한테 졌습니까? Então, realmente, nós tivemos a dívida do amor com quem? 예수님에게 우리가 졌잖아요. Nós temos dívida com o Senhor Jesus Cristo do amor, a dívida do amor. 예수님이 죽어주심으로 우리의 생명이 살아났어요. Porque pela morte do Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito ele pôde viver. 이 빚을 갚을 수 있어요, 없어요? Nós podemos pagar essa dívida? 못 갚습니다. Nós não conseguimos pagar essa dívida. 예를 들어서 누군가가 내 옆에 있는 사람이 나를 전도해줘서 구원을 받았어요. Então vamos pensar que uma pessoa estava ao meu lado e ela pregou o evangelho para mim e fez com que eu pudesse receber a salvação. 이 빚을 갚을 수 있을까요? Você consegue pagar essa dívida? 못 갚습니다. Você não consegue. 갚을 수가 없어요. Não tem como pagar essa dívida. 갚을 수 있는 방법이 딱 한 가지 있습니다. Então realmente só existe uma única maneira de você poder pagar essa dívida. 그 사랑을 또 다른 사람에게 전해주는 겁니다. Então porque é realmente o jeito de pagar essa dívida é você pregar este evangelho para outra pessoa. 여러분은 정말 예수님께 빚진 자입니다. Então vocês realmente são pessoas que têm dívida diante do Senhor 나에게 Deus. 복음을 전해준 사람에게 빚을 졌습니다. Vocês realmente têm dívida para aqueles que realmente pregaram o evangelho para mim. 사랑의 빚 외에는 아무 빚도 지지 말라고 했습니다. Só que na Bíblia fala para vocês não terem dívidas de nenhuma outra coisa a não ser da dívida do amor. 사랑의 빚은 지라는 거예요, 지지 말라는 거예요? Então a dívida do amor é para vocês terem dívida ou não? 사랑의 빚은 지야죠. Então a dívida do amor vocês precisam ter dívida. 그러나 그 이외에 다른 빚은 지지 말라는 겁니다. Mas exceto essa dívida você não deve ter nenhuma outra. 돈을 빌려서 갚지 않은 사람이 있습니까? Então existe alguém que pega dinheiro emprestado e não paga, não retribui? 반드시 갚으셔야 됩니다. Você com certeza precisa pagar essa sua dívida. 그 사람이 갚지 않고 천국에 갔다고 합시다. Vamos pensar que essa pessoa ela não pagou a dívida dela e ela foi para o céu. 근데 빌려준 사람은 구원을 못 받았어요. Mas a pessoa que realmente pagou, emprestou esse dinheiro, ela não conseguiu receber a salvação. 근데 어느 날 갑자기 한 사람은 땅에 남고 한 사람은 올라갔습니다. E vamos pensar que uma pessoa ficou na terra e outra pessoa subiu aos céus. 돈을 빌려서 갚지 않고 올라가 버린 겁니다. Então ela pegou dinheiro emprestado e depois subiu aos céus. 그러면 뭐라고 하겠어요? Então o que será que ele vai dizer? 내 돈을 빌린 사람이 돈 때문에 못 천국 갔다고 하지 않겠어요? Então, com certeza a pessoa ela não vai dizer falando, a pessoa que pegou dinheiro emprestado comigo, ela foi embora, fugiu para os céus. 돈을 빌렸다면 갚으셔야 됩니다. Então se vocês pegaram dinheiro emprestado, vocês precisam pagar. 구원받은 사람은 정말 성실하게 그리고 정직해야 됩니다. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa ser verdadeira e fiel e realmente esforçada. 성경에는 사랑의 빚 외에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라고 돼 있습니다. Então aqui na Bíblia fala, ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. 또 다른 사람에게 복음을 전해주는 것은 복음의 빚을 지는 것입니다. Realmente eu estar pregando o evangelho para outra pessoa é realmente estar dando uma dívida do amor para outra pessoa. 그리스도인이 이제 이 물질, 이 돈에 대해서 합당한 마음을 갖지 못할 때가 있습니다. Então existe um momento onde realmente diante do Senhor Jesus Cristo pode ser que uma dívida ou uma coisa que esteja fazendo não é correta diante do Senhor Deus. 이 돈에 이 허무한 것에 마음을 다 실어 놓는 것입니다. Então é um momento quando você dá todo o seu coração, todas as coisas para aquele dinheiro sujo. 잠언 23장을 찾아보겠습니다. Vamos para Provérbios capítulo 23. 잠언 23장 Provérbios capítulo 23, 5절입니다. versículo 5. (23장 5절입니다) Capítulo 23, versículo 5. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porventura fitarás aos olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e voará aos céus como a águia. 이 허무한 것이 무엇입니까? Então, o que é realmente essa coisa que não é nada? 지극히 작은 것, É aquela coisa que é mínimo. 물질입니다. É 돈입니다. os bens materiais, é o seu dinheiro. 이 돈에 주목하고 있는 겁니다. 그것만 바라보고 있는 거예요. Então, aqui está falando que ele está fitando os olhos naquilo. 그런데 정녕 그 돈은 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가 버린다고 말하고 있죠. Então, mas aqui na Bíblia fala que certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. 그래서 정말 이 물질에 마음을 두어서는 안 됩니다. Então, realmente nós não devemos deixar o nosso coração nesses bens materiais. 세상 사람들은 돈에다가 마음을 주든
뭘 주든 상관없습니다. Então, as pessoas do mundo, elas darem o coração delas para o dinheiro, para outras coisas, isso não importa. 구원받은 사람은 이제 이 돈에 마음을 주어서는 안 됩니다. Mas para uma pessoa que recebeu a salvação, ela nunca deve deixar o seu coração para esse dinheiro. 내가 달라진 것은 이제 이런 마음을 가졌기 때문입니다. Eu ter mudado diante do Senhor Deus realmente é porque agora temos esse coração. 나도 예전에는 물질에 이 돈에다 마음을 다 두었습니다. Então, antes eu também tinha todo o meu coração nessas coisas, no dinheiro e bens materiais. 그러나 더 이상은 이 돈에다 마음을 두지 않기로 마음이 변화된 것입니다. Mas agora meu coração realmente mudou para que o meu coração não fique nessas coisas. 정말 구원받은 사람은 자기의 행위, 자기의 마음을 항상 살펴봐야 됩니다. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, ela realmente precisa rever todas as suas obras, todo o seu coração. 내 행위를 살펴봐야 됩니다. É necessário eu ver novamente, avaliar as minhas obras. 정말 나는 물질 앞에 어떤 모습을 하고 있는지, 어떤 마음을 하고 있는지 자기 자신을 살펴보셔야 É 됩니다. necessário nós realmente analisarmos as nossas obras, a nós mesmos, para vermos que tipo de coração, o que nós fazemos quando nós estamos com esses bens materiais em nossas mãos. 그렇지 않고 물질에 늘 끌려다니고 물질의 종이 되는 사람은 결국 아무것도 남지 않게 될 겁니다. Então, uma pessoa que realmente ela não faz isso, ela vive acorrentada nestes bens materiais, ela vive sendo puxada por causa desses bens materiais, essa pessoa realmente não consegue fazer mais nada. 그 돈이 그 마음의 주인이 되어서 그 구원해 주신 하나님을 잃어버린 사람이 있습니다. Então, realmente existem pessoas que elas tiveram esses bens materiais como a vida delas e elas realmente perderam essa graça que receberam da salvação do Senhor Jesus. 마태복음 6장에는 사람이 자기 마음에 두 주인을 섬기지 못한다고 되어 있습니다. E em Mateus capítulo 6 fala que o coração do homem não pode ter dois donos. 두 주인이 누굴까요? Quem será esses dois donos? 하나는 돈입니다. Um é o dinheiro 하나는 나를 구원해 주신 e o 주님이에요. outro é o Senhor Jesus que me salvou. 그런데 이 두 주인을 섬길 수 없다는 겁니다. Mas a Bíblia fala que nós não podemos realmente termos dois donos dentro do nosso coração. 하나님께서는 안 된다고 하는데 우리는 된다고 하죠. O Senhor Deus fala que você não pode servir a dois donos, mas nós mesmos ficamos dizendo, pode sim. 돈이 있어야 신앙생활도 하지요. 이렇게 생각하죠. Porque tem pessoas que falam, eu preciso de dinheiro para poder viver a vida de fé. 잘못된 겁니다. Isso é algo errado. 돈을 택하든 주님을 택하든 둘 중에 하나밖에 안 되는 겁니다. Quer dizer que só pode escolher um dos dois. Você escolhe o dinheiro ou você escolhe o Senhor Deus. 돈을 좋아하면 나를 구원해 주신 주님을 밀어내야 됩니다. Se você gosta do dinheiro, você precisa empurrar o Senhor Jesus Cristo que me salvou. 예수님이 나를 구원해 주신 예수님이 내 중심에 오시면은 돈은 하나님께서 주실 겁니다. E se eu realmente trago o Senhor Jesus Cristo que me salvou como meu dono para o meu coração, realmente esses bens materiais, o dinheiro, realmente o Senhor Deus vai me permitir depois. 돈이 그 중심에 와서 주인 노릇하면은 삶은 황폐하게 될 겁니다. Se os bens materiais ele vem para o centro do meu coração como se fosse o dono, realmente a vida de vocês realmente vai se tornar realmente algo muito triste. 그리스도인으로서 이 돈에 대해서 합당한 마음 자세가 필요합니다. Então, realmente é necessário ter um coração, uma postura do coração de um cristão que é salvo. 디모데전서 6장을 보겠습니다. Vamos ver 디모데전서 6장. 1 Timóteo capítulo 6. 디모데전서 6장 6절부터 10절까지입니다. 1 Timóteo capítulo 6. 디모데전서 6장 6절부터 10절까지의 말씀을 찾으셨습니까? Do versículo 6 ao 10. Vocês já acharam? 우리 형제님께서 6절부터 10절까지 천천히 읽어드리겠습니다. Então ele lê bem devagar do capítulo 6, versículo 6 ao 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 돈 자기가 가지고 있는 것에 대해서 스스로 만족하는 마음이 필요합니다. Então, realmente, seja com esse dinheiro, realmente ele precisa ter um coração de estar realmente já satisfeito. 그 만족하는 마음이 어떤 거냐면은 8절에 보니까 우리가 먹을 것과 입을 것이
있지 않습니까? Com esse dinheiro que nós temos, nós estamos satisfeitos. Ele fala aqui no versículo 8, as coisas que nós usamos para nós comermos e para nos vestirmos, não é? 그것을 족하게 생각하라는 겁니다. Então, se nós já tivermos esse sustento suprido, já precisamos estar satisfeitos. 이런 마음이 우리에게 스스로 만족하는 마음이 필요합니다. Então, no nosso coração, nós próprios precisamos ter esse coração de satisfação. 욕심을 내시면 안 되는 겁니다. Vocês não podem ter cobiça. 스스로 만족하지 못하면 욕심을 내게 돼 있습니다. Se vocês não conseguem estar propriamente satisfeitos através disso, vocês então vão ter cobiça. 야고보서 1장 15절에는 이렇게 말하고 있습니다. Então, se olharmos em Tiago, capítulo 1, versículo 15, aparece uma palavra assim. 욕심이 애를 낳았는데 무엇을 낳게 됐다고요? Então, ele fala que a cobiça teve um filho e esse filho é o quê? 욕심이 잉태한즉 죄를 낳았답니다. Então, fala que a cobiça realmente ela teve um filho que é o pecado. 죄가 점점 자라서 뭐가 낳게 될까요? E quando o pecado, cada momento ele cresce, ele tem o quê como filho? 사망을 낳게 됐다라고. Ele nasceu a morte como seu filho. 즉 욕심이 사망과 연결이 돼 있다는 겁니다. Então, da mesma maneira, logo a cobiça ela é o mesmo que faz nascer a morte. 그리고 재물에 소망을 두어서는 안 됩니다. Nós não devemos deixar esperanças nos bens materiais. 재물은 독수리처럼 날개를 내어 날아다니는 것입니다. Os bens materiais, eles são como a águia que tem asas e depois voam. 그래서 재물에 소망을 절대 두어서는 안 돼요. Vocês nunca devem deixar esperanças 우리의 dentro de... 소망은 우리의 주 예수 그리스도께 두어야 됩니다. Vocês não devem deixar esperança nos bens materiais. A nossa esperança tem que ser em Senhor Jesus Cristo. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬습니다. Então, realmente, na Bíblia também fala, nós primeiro precisamos buscar o Senhor Jesus e o seu reino. 예수님의 나라와 Sua justiça, 예수님의 의, 그게 마음을 두라는 것입니다. Então, realmente precisamos buscar a justiça e o reino dos céus do Senhor Jesus Cristo. 그 사람에게는 하나님이 필요한 모든 것을 더해 주신다고 돼 있습니다. Porque o Senhor Deus ele disse para depois de ser feito isso, o Senhor Deus todas as coisas vão ser acrescentadas. 디모데전서 6장 17절부터 19절까지도 보겠습니다. Vamos 17절부터 19절까지. Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 até o versículo 19. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos. 2. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 여러분은 정말 우리 주께 소망을 두어서 정말 좋은 터를 만들었으면 좋겠습니다. Então eu gostaria que vocês realmente pudessem ter esperança diante do Senhor Deus que nos salvou e vocês possam ter um bom fundamento. 그리고 그리스도인으로서 돈에 대해서 합당한 마음은 모든 것이 하나님의 것임을 인정하는 것입니다. E vocês terem um coração realmente correto de um cristão salvo, realmente é você estar considerando que todas as coisas vêm do Senhor Deus. 우주와 이 모든 것을 만드신 분은 아마 이 세상의 주인일 것입니다. Realmente o criador de todo este universo realmente é o dono deste mundo também. 그분은 이런 건물 안에 계신 분이 아닙니다. Ele não é um senhor que fica num edifício como este. 그분은 뭔가 부족해서 사람의 손에다가 손을 벌리시는 분이 아닙니다. O Senhor Deus não é um senhor que falta algo, que fica a estender a mão para pedir algo aos homens. 그분은 모든 사람에게 생명과 호흡과 마음을 친히 주시는 분이십니다. Então, o Senhor Deus é aquele Senhor que realmente permite todas as coisas, permite até a respiração, permite tudo que preenche para os homens. 구원받은 사람은 그 주님을 만난 사람입니다. Então, aqueles que receberam a salvação são aqueles que encontraram com esse Senhor. 그 주님께 구원을 받은 사람이에요. Eles são aqueles que receberam a salvação através desse Senhor. 그렇다면은 이 세상 모든 것이 하나님의 것임을 인정하는 것은 자연스러운 것입니다. Então, nós realmente considerarmos, realmente admitimos que todas as coisas são do Senhor Deus e isso é algo natural. 그래서 정말 여러분이 신앙생활의 가장 기본적인 거 정말 이 11조, 내 소득의 11조, 그리고 감사하는 마음들, 그리고 정말 교회가 복음을 전할 때 여러분이 마음뿐만 아니라 물질도 함께하는 그런 것이 필요하게 될 것입니다. Realmente é necessário onde nós tenhamos esse coração pela obediência diante do Senhor Deus, nós estamos dando esse dízimo diante do Senhor Deus. Também o coração de quando nós temos agradecimento para o Senhor Deus e quando realmente a igreja está fazendo um trabalho que é necessário ajuda, realmente nós precisamos estar com esse coração para fazermos juntos. 가장
영원한 것에 여러분이 현재를 투자하시기 바랍니다. Então, eu gostaria que vocês realmente pudessem investir nas coisas que realmente são eternas. 영원하지 않는 것에 여러분의 것을 투자하시면 안 됩니다. Então, não é certo vocês realmente estarem investindo as suas coisas para as coisas que não são eternas. 이 세상에서 딱 영원한 것이 한 가지 있어요. Existe somente uma coisa que é eterna neste mundo. 뭘까요? O que é isso? 옆에 있는 사람을 한번 보셔요. Então, olhem para as pessoas que estão aos seus lados. 뭐가 보입니까? O que vocês conseguem ver? 영혼이 보이시죠? Vocês conseguem ver o Espírito? 그 영혼에게 투자하십시오. Vocês precisam investir neste Espírito. 그 영혼을 건져내기 위해서요. 선물도 하고 밥도 사주고 정말 많이 희생을 해보십시오. Então, para realmente poder recolher esse Espírito, vocês realmente deem o que de comer para aquela pessoa, realmente convidem aquela pessoa, façam tudo por aquela pessoa para que realmente vocês possam salvar esse Espírito. 여기 지금 빈 자리가 많이 있습니다. Aqui tem muitos lugares vazios. 그 자리에 앉을 사람을 보십시오. Então, agora comecem a imaginar as pessoas que podem estar sentadas aqui. 그 사람이 보인다면 잘 보고 있는 Se 것입니다. vocês estão olhando ao lado e vocês conseguem ver as pessoas que vão estar sentadas aqui, então vocês estão enxergando muito bem. 그 사람을 보지 못한다면 아직도 눈을 감고 있는 Se 것입니다. vocês não conseguem enxergar as pessoas que vão estar sentadas aqui, realmente vocês não estão enxergando ainda. 여러분이 눈을 떠서 영원히 살 수 있는 영혼을 보고 그들을 위해서 여러분의 물질을 사용하기를 바랍니다. Então, eu gostaria que vocês pudessem realmente abrir os olhos e pudessem realmente estar utilizando todos os seus bens materiais para que aquelas pessoas possam ser salvas. 오늘 말씀을 듣고 마음에 결심을 하고 전문을 나가시는 분에게 하나님께서 놀랍게 축복해 주실 겁니다. Então, eu acredito que as pessoas que ouviram a palavra de hoje realmente decidiram dentro dos seus corações, ao saírem por aquela porta, realmente o Senhor Deus vai permitir uma grande bênção. 말씀을 들은 사람에게 하나님은 뭐를 요구할까요? O que será que o Senhor Deus ele pede para aqueles que realmente ouviram a palavra? 귀로 듣고 마음에 결심하는 겁니다. São aquelas pessoas que ouvem a palavra pelos seus ouvidos e decidem nos seus corações. 마음에 결심을 하고 하나님의 편에 서는 겁니다. Então, elas decidem pelo coração e elas se mantêm ao lado do Senhor Deus. 하나님의 편에 서 있는 사람을 통해서 하나님은 일하십니다. Estarem do lado do Senhor Deus é o mesmo que o Senhor Deus vai trabalhar por elas. 여러분은 오늘 말씀을 통해서 무슨 결심을 하셨습니까? Ao ouvirem a palavra de hoje, o que vocês decidiram em seus corações? 목사님은 말했지만 나는 아무것도 가지고 가지 않습니까? Então, como o pastor já disse, eu não vou conseguir levar nada quando eu morrer. 오늘 뭔가를 가지러 오셨는데 빈손으로 가시면 안 됩니다. Então, vocês vieram buscar algo hoje, vocês não podem voltar de mãos vazias. 꼭 마음의 결심을 하시기 바랍니다. Vocês realmente, espero que vocês realmente possam decidir dentro do coração de vocês. 오늘 세 가지 정말 순종을 배웠는데 정말 침례에 대해서, 교제에 대해서, 11조에 대해서 순종을 배웠습니다. Realmente nós ouvimos três coisas, nós realmente aprendemos hoje realmente sobre a obediência do Senhor Deus, realmente sobre a confiança que nós temos diante do Senhor, a fidelidade e realmente sobre o dízimo. 그렇게 해서 정말 하나님이 기뻐하시는 순종으로 드리시기를 바랍니다. Eu gostaria que através dessa obediência que vocês têm diante do Senhor Deus, vocês possam realmente dar o dízimo ao Senhor Deus. 예, 욥기 41장 11절만 찾겠습니다. Então vamos procurar Jó capítulo 41, 욥기 41장 11절입니다. versículo 11. Jó capítulo 41, versículo 11. 욥기 41장 11절입니다. Jó capítulo 41, versículo 11. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos. 2. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. 누가 이 일을 하겠습니까? Então quem será que vai fazer esse trabalho? 오늘 말씀을 듣고 이제 행하기로 마음을 먹은 사람입니다. Realmente são as pessoas que ao ouvirem a palavra de hoje, elas realmente decidiram dentro dos seus corações. 그러니까 하나님 저에게 먼저 돈을 주십시오. 그러면 제가 드리겠습니다. 이렇게 말씀하시면 안 됩니다. Então, vocês não podem dizer para o Senhor Deus, Deus, pô, me permita o dinheiro primeiro que depois eu trabalho por você. Vocês não podem falar isso. 이스라엘 민족이 그래요. 저주를 풀어 주십시오. 그러면 제가 돌아갈게요. 이렇게 말하는 것과 똑같습니다. Que é a mesma coisa vocês estarem dizendo o que o povo de Israel disse. Tire a maldição de nós que nós vamos voltar. 하나님은 먼저 돌아온 사람에게 돌아가겠다라고 말씀하셨습니다. O Senhor Deus disse que vai tornar para aqueles que realmente tornarem ao Senhor Deus primeiramente. 오늘 이 사실을 꼭 기억하고 마음이 결심하고 돌아가시기 바랍니다. Eu gostaria que vocês possam retornar para a casa de vocês ao decidirem essa palavra que vocês ouviram hoje. 기도하고 마치겠습니다. Então vamos orar e vamos terminar.
하나님 감사합니다. Senhor Deus, muito obrigado. 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님께 모든 것을 받았음을 알게 되었습니다. Através da palavra de hoje, nós aprendemos que todas as coisas nós recebemos do Senhor Deus. 모든 것을 받았지만 그동안 하나님께 드리지 못하는 삶이 있었습니다. Nós realmente recebemos todas as coisas do Senhor Deus, mas nós havíamos vivido uma vida sem entregarmos, retribuirmos ao Senhor Deus. 구원은 받았지만 순종하지 못한 삶도 있었습니다. Realmente nós recebemos a salvação também, mas vivíamos uma vida sem obediência. 이제 하나님께 또 나의 주님께 순종하고자 마음을 먹었습니다. Realmente agora nós decidimos dentro dos nossos corações de tentar obedecer ao Senhor Deus. 마음이 결심하고 돌아가는 모든 영혼에게 하나님의 놀라우신 축복이 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. Para todos os espíritos que eles realmente ouviram a palavra e realmente decidiram essa palavra dentro dos seus corações, ao retornarem para casa, o Senhor Deus possa abençoá-los. 영혼을 구원하는 일에 앞장설 수 있도록 도와주시옵소서. Para que eles possam realmente estar em frente ao trabalho de pregar o evangelho para os espíritos. 영혼을 위해서 하나가 되는 길을 선택할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para caminho para que eles possam escolher para que se tornem um só, uma unidade para pregar este evangelho para os espíritos. 우리가 교제하고 말씀을 듣는 일에 최우선을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Que ao nós ouvirmos a sua palavra e estarmos pregando a sua palavra também, o Senhor Deus possa permitir para que isso sempre possa se tornar em primeiro lugar em nossa vida. 모든 것을 은혜로우신 주님의 손길에 부탁드립니다. Que todas as coisas nós deixamos na mão graciosa do Senhor Deus. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou e agradecemos. Amém. Amém.